Agradeço as palavras. Com a palavra, então, entrando no grande expediente, o nobre deputado Carlos Marum, pelo tempo de 25 minutos. Senhor presidente, nobres pares, senhoras e senhores que nos ouvem e assistem pela TV Câmara, meu cordial boa tarde. Senhor presidente, agradeço a gentileza do deputado Alceu e digo que só fiz questão de me manter na posição de falar antes do deputado pelo fato de que já estava na tribuna e que estou acompanhando uma reunião no Conselho de Ética. Mas certamente se falasse depois do deputado Alceu, melhor poderia colocar meus argumentos, já que ouvir o deputado Alceu é receber uma aula de oratória e de argumentação. Eu sou engenheiro civil, ex-aluno do Colégio Militar de Porto Alegre, bom aluno, major aluno na época, terceiro aluno do Colégio Militar de Porto Alegre, e formado em engenharia, me dirigi para Mato Grosso do Sul. A vida me conduziu para a política. Não fui para Mato Grosso do Sul fazer política, essa é a realidade. Fui, como foram muitos conterrâneos gaúchos, em busca da prosperidade econômica. Lá vi nascer meu filho, e quando efetivamente ficou cristalizado no meu coração a vocação pela política, sabe o que eu fiz, Curi? Eu voltei aos bancos escolares para estudar direito. Eu não sou um advogado que virou político. Eu sou um político que fez questão de estudar direito, de me tornar advogado para, nessa condição, talvez melhor exercer esta missão que nós todos, com galhardia, desempenhamos. Nós estamos diante de um novo tempo. E faço questão de dizer o seguinte: estudei direito constitucional na obra de um homem que praticamente se iniciava, avançava na política. Seu nome, Michel Temer. Foi na obra Direito Constitucional de Michel Temer que eu estudei Direito Constitucional, lá na UNAES, Universidade de Campo Grande, Faculdade de Direito de Campo Grande. Lembro que, ao apresentar o então professor, um juiz de direito, a quem respeito, ao apresentar a bibliografia a partir da qual poderíamos acompanhar a disciplina, ele sugeriu quatro autores. Elogiou o primeiro, elogiou o segundo, elogiou o terceiro, e quando chegou no quarto ele disse assim: esse livro do Michel Temer é um belo livro, só que agora o Michel Temer virou político. E aí a gente já fica constrangido de recomendar. Eu levantei na aula, era o primeiro dia de aula, eu perguntei: o senhor queria o quê? Que um livro de direito constitucional fosse escrito por quem? Existe democracia sem políticos? Não existe. Lembro desse questionamento que há cerca de 20 anos fiz ao professor, e ali estudei direito constitucional. Pois bem, vivemos um dia histórico, Peronte. Dia histórico hoje. Descortina-se para a pátria um novo amanhecer. Otimismo, vitalidade, esperança. Muitas coisas, deputado, temos que fazer. E temos que ajudar a acontecer. E entre essas, eu incluo, deputado Mauro Pereira, um choque de Constituição nesse país. Um choque de Constituição.
essa Constituição, perante a qual juramos, ao tomarmos posse, que foi promulgada nesta casa, naquele dia histórico, ela tem que voltar a ser observada com mais atenção e ela tem que ser o caminho pelo qual nós avançaremos no sentido da construção de uma pátria, de um Brasil maior e melhor. Não existe na política espaço vago e nem poder vazio. Não existe. São 3 poderes aqui estabelecidos como necessariamente independentes e harmônicos. Está aqui o judiciário, o legislativo e o executivo. Errei. Na Constituição estão postos na seguinte ordem. Primeiro, o legislativo, que é o mais importante, é o que representa o povo. Depois, vem na sequência os outros poderes. Até, em segundo lugar, o executivo, que o povo escolhe para administrar o Estado. E, em terceiro lugar, aqui posto, o judiciário. Todos importantes, todos necessários, todos imprescindíveis, mas todos necessariamente independentes e harmônicos. Pois bem, vivemos nos últimos tempos um evidente enfraquecimento do poder executivo, até chegarmos aos últimos dias, onde a ausência do poder executivo, a inexistência de um poder executivo se materializou. O legislativo, não obstante esteja sendo bem administrado e bem conduzido pelo presidente Eduardo Cunha, se enfraquece perante a nação em função desse imenso bombardeio de denúncias que sofre o presidente. Nem entro no mérito dessa questão. Não conheço o Eduardo Cunha há tempo suficiente para dizer ou para atestar de forma absoluta sua idoneidade. Não conheço há tanto tempo. Todavia, sinto que esse bombardeio tem também segundas intenções. Tenho a convicção de que esse bombardeio, aonde sobram denúncias e faltam provas, esta é a realidade, entendo que isso teve também sempre um segundo objetivo. O governo sempre teve presente a necessidade de afastar o Eduardo Cunha. Isto seria uma garantia de que o impeachment não iria acontecer. O afastamento do Eduardo Cunha se tornou o objetivo central do governo. E o resultado é que esse bombardeio enfraqueceu o presidente e, por consequência, enfraqueceu, não obstante, o trabalho aqui realizado enfraqueceu perante os outros poderes. O que aconteceu? O judiciário passou a ocupar esses espaços, resultantes do enfraquecimento do executivo e do enfraquecimento do legislativo. E aí passou não a legislar, passou a se julgar um poder também constituinte quando não é. E não ouso falar em má intenção dos senhores ministros, não tenho essa ousadia. Abastecimento d'água. Estou falando de uma realidade, aonde o Supremo passa a tomar decisões que contrariam
literalmente a Constituição Federal Brasileira. Deputado Mauro Pereira, vamos ao rito do impeachment. Nós estamos aqui, a alguns metros lá no Senado, está acontecendo uma sessão aonde se está decidindo a admissibilidade do processo de impedimento da presidente Dilma. Aquela sessão não poderia estar acontecendo. Aquela sessão é inconstitucional. Ela é desnecessária. Ela não está prevista na Constituição. Desafio a quem quer que seja folhear essa Constituição e me dizer aonde está previsto o julgamento do rito de admissibilidade o julgamento da admissibilidade pelo Senado Federal. Não! Que diz a Constituição, ao senhor eminente deputado Alceu Moreira, no seu artigo 51. Compete privativamente à Câmara dos Deputados a admissibilidade dos processos de impedimento da presidente por crime de responsabilidade. A Constituição é simples. Simples. Ela não foi feita para ser entendida por luminares do direito. O ministro do Supremo não precisa sequer ser diplomado em direito. Não precisa. Não precisa. Precisa ter conhecimento do direito, mas não precisa nem ser bacharel em direito. Porque a Constituição é simples. Ela foi elaborada por deputados e senadores como nós, que, imbuídos do poder constituinte, escreveram essa Carta Magna. E as coisas aqui estão claras. Será que é uma parte, senhor? Considerei. Deixa eu só... Compete privativamente à Câmara dos Deputados. Sabe qual é a melhor maneira, deputado Mauro, de interpretar a Constituição? Avaliar a partir do que aqui está escrito qual a vontade do Constituinte. Nós estamos atrelados à vontade daqueles homens e mulheres que aqui escreveram essa Constituição. Nós estamos atrelados a essa vontade. Nós somos escravos desta vontade, a não ser que, seguindo o trâmite também aqui previsto, nós emendemos ou até alteremos essa Constituição. Em não acontecendo isso, nós somos escravos daquela vontade. E também devem ser escravos daquela vontade os eminentes ministros do nosso Supremo Tribunal Federal. O que disse o eminente decano do STF, ministro Celso de Mello, que admiro, no julgamento do mandado de segurança, onde se questionou o rito do impeachment do então presidente Fernando Collor de Mello, ao Senado Federal, constitucionalmente designado como instância concentradora do processo e julgamento do presidente da República nos casos de crime de responsabilidade, impõe-se, ante a autorização derivada da Câmara dos Deputados, a necessária instauração do processo de impeachment. Impõe-se a necessária instauração do processo de impeachment, com todas as consequências jurídico-constitucionais daí emergentes, notadamente a suspensão cautelar e provisória do chefe do Estado, no caso da chefe de Estado, quanto ao exercício de suas funções pelo prazo máximo de 180 dias. O decano do STF, jurista a quem admiro, lendo a mesma Constituição que eu tenho às mãos, no momento do impeachment do Collor, disse isso. Impõe-se a necessária instauração. O que estão fazendo agora no Senado? Você acha que não? O que estão fazendo agora no Senado?
Tudo bem, vai votar, graças a Deus, tudo bem, vamos aplaudir. Mas em função da mudança do rito, o país ficou 30 dias sem governo. Ou o que é pior, o Brasil ficou 30 dias sob um desgoverno. E o que é pior, o Brasil ficou 30 dias com um antigoverno. Um governo que de forma vingativa só pensou em destruir. Um governo que de forma vingativa só pensou em minar o caminho que deverá ser percorrido pelo governo que hoje constitucionalmente se instala, que amanhã constitucionalmente se instala, que é o governo do presidente Michel Temer. Eu concedo a parte aos deputados que me solicitaram. Deputado Mauro Pereira. Deputado Maru, primeiramente eu quero dizer aqui para nós, da bancada do PMDB, especialmente eu que conheci Vossa Excelência em fevereiro de 2015, quero dizer que para nós é um orgulho ter um colega, um deputado gaúcho, cidadão radicalizado no Mato Grosso do Sul, um homem de conhecimento, um homem transparente e um homem que não foge da raia. Vossa Excelência tem dentro do PMDB uma prerrogativa muito importante. É um homem que não só defende o teu Estado, como defende a Constituição e defende o regimento dessa casa. É assim que Vossa Excelência trabalha no Conselho de Ética, respeitando o regimento e procurando fazer justiça. Mas a maior justiça que Vossa Excelência faz é aqui com teus amigos, com o teu povo, é o respeito à sociedade e o respeito a teus colegas aqui nessa casa. Então, parabenizar por isso. Obrigado. E, deputado Maru, veja bem como que é a vida. Tudo que Vossa Excelência falou que o Supremo fez, na verdade, foi um excesso de zelo. Ele, além de nós termos feito tudo que a Constituição já mandava, o Supremo ainda encaminhou para o Senado, para que o Senado fizesse todo o trabalho democrático novamente. E mesmo assim, deputado Maru, sabe o que o Supremo recebe do Partido dos Trabalhadores aqui, dos deputados? É como ontem, deputado do PCdoB foi para a tribuna criticar e bater no Gilmar Mendes, nos ministros do Supremo. Eles ainda não estão contentes. Ainda estão dizendo que teve golpe, que está tendo um golpe. Tem a pior presidenta da República da história, o ex-presidente Lula, o que tem de pior no Brasil, deu com a mão e tirou com a pá, o que os direitos do povo brasileiro. Depois dos deputados federais ter votado o impeachment aqui, a admissibilidade por 367 votos a 137, foi para o Senado e ainda os petistas, PCdoB, Rede e outros vivem criticando aqui os ministros do Supremo. Então veja bem como que é a vida. Então eu quero parabenizar a Vossa Excelência pela maneira correta, reta, transparente e amiga com que trata os teus colegas e como trata a Constituição brasileira. Eu vou conceder-os à parte, só pedirei que sejam breves, que eu preciso de uns 3 minutos para concluir. Deputado Peroni. Caro Maru, o senhor é uma revelação parlamentar no seu primeiro mandato nesta casa. Meus cumprimentos. O senhor orgulha todo o Mato Grosso do Sul, todos os matogrossenses e também o meu estado. O senhor nasceu lá no meu Rio Grande. Mas na linha do seu pensamento, eu só vou acrescentar, eu acho que o Supremo poderia ter obedecido o rito nosso, mas eu quero dizer que todo esse processo do impeachment está, sim, legitimado pela Corte, está legitimado pelo Supremo. Eles botaram o selo
da legalidade, da verdade, do mérito. Então, o que nós fizemos aqui, e o Senado está fazendo, agarra a entrega desse parlamento e das multidões que assim quiseram, assim exigiram, e essa casa respondeu. Mas o Supremo confirmou. Então este processo é completamente legítimo. Viva! Viva! O novo Brasil está nascendo e parabéns pelo seu trabalho. Deputado Marum, para não atrapalhar 1 minuto e 30 segundos para dar os 3 minutos a Vossa Excelência, primeiro parabenizar pelo seu pronunciamento. Eu tenho orgulho aqui de fazer parte dos seus amigos aqui na Câmara Federal, pela sua lucidez, pela sua amizade, pela sua lealdade aos seus amigos. E eu quero dizer que o que está acontecendo nessa casa, tanto na Câmara Federal como no Senado, nós estamos seguindo o rito que foi estabelecido, então não é golpe, pelo Supremo Tribunal Federal. Então não venham petistas e puxadinhos do PT dizer que nós estamos agindo diferente. E diferente de um cearense que acusou o juiz Moro de picareta, que chamou o ministro Teori de corno e o outro de bandido, aquele seu desafeto também, grande deputado Marum, Cid Ferreira Gomes, ex-governador do meu estado do Ceará, e o ministro mais relâmpago que houve aqui, infelizmente, desonrando o povo do meu estado do Ceará. Então, parabéns a Vossa Excelência, diferente de outros cearenses que acusam o juiz Moro pela Operação Lava Jato, e tantas operações estão sendo feitas pelo juiz, e acusam o ministro do Supremo, eu não posso chamar, por hipótese alguma, ministro de bandido, ministro de corno e o outro de picareta. Então, dá os 3 minutos a Vossa Excelência, muito obrigado pela parte. Não concederei mais a parte, tendo em vista que se aproxima o final do tempo, mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: mesmo discordando, concordo, do rito estabelecido pelo STF, ele está estabelecido e está sendo cumprido. Não há o que discutir nesse sentido. Me preocupam, e aí é que eu chego ao objetivo desse pronunciamento, me preocupam algumas manifestações no sentido de que o mérito desse processo poderia ser avaliado ou reavaliado na Suprema Corte. Não há previsão nenhuma para isso. Quem tem que decidir se o que a presidente fez ou não fez é ou não é crime de responsabilidade somos nós. E agora o Senado. Não pode o parlamento abrir mão, hipótese alguma, dessa que é uma das suas prerrogativas, estabelecidas não por nós, mas por aqueles que elaboraram essa Constituição. Faço, então, esse apelo aos eminentes ministros do nosso Supremo, pessoas em quem a nação tem, sim, motivos para confiar. Não vamos nos afastar dos trilhos estabelecidos pela Constituição. Aqui, e só aqui, nós poderemos encontrar a solução para as graves demandas nas quais está mergulhada a nossa nação brasileira. O tempo é pouco, mas lhe concedo a parte, deputado Molon e deputado Aze. Deputado Marum, primeiro, parabéns pelo texto do seu discurso e dizer que a nação brasileira e mesmo as nações estrangeiras podem ficar tranquilas, porque a Constituição do nosso país está sendo preservada na sua totalidade, inclusive com o órgão fiscalizador, que é o Supremo Tribunal Federal, abonando todas as condutas que foram tomadas pelo Legislativo. Consequentemente, parabéns e parabéns ao Brasil, que vê suas instituições fortalecidas. Deputado Marum, eu quero parabenizar a Vossa Excelência. Nós que estamos militando juntos no Conselho de Ética, divergimos em algumas questões, mas não posso aqui de me furtar a enaltecer a coragem de Vossa Excelência, a firmeza como Vossa Excelência defende as suas convicções.
ouvi atentamente o pronunciamento de Vossa Excelência, assiste razão muitas das questões levantadas por Vossa Excelência e não poderia deixar de não estar aqui nesse momento para parabenizar o brilhante pronunciamento que Vossa Excelência faz nessa tarde. Muito obrigado, deputado. Deputado Fraga. Em 30 segundos, eu só queria lhe parabenizar, não esperávamos um outro discurso que não fosse nessa linha de Vossa Excelência. Vossa Excelência, se hoje eu vou contemplar o PT com o meu discurso de 25 minutos, mostrando toda a história do PT nesses 14 anos de poder, e digo uma coisa nesse dia histórico: se não fosse Vossa Excelência um dos grandes baluartes na luta pelo impeachment, certamente não teria acontecido. Fica aqui o meu agradecimento em nome daqueles que querem um país limpo, livre, né, e honesto. Parabéns, Vossa Excelência. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado, presidente sul-mato-grossense Eliseu Dionísio, pelo tempo que me concedeu.